A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 33, lemos: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Olha que declaração linda de Deus. Deus é verdadeiro. Isso quer dizer que Deus só fala a verdade, e tudo que Deus fala é verdade. Deus é verdadeiro. Quero dar 12 definições do que Deus é. Aqui no Novo Testamento encontramos então Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. João capítulo 4, versículo de número 24, lemos: Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Deus é verdadeiro, Deus é espírito. João, capítulo de número 13, versículo de número 31, João 13, 31, lemos assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele, e Deus é glorificado nele. Deus é glorificado em Jesus e Deus é glorificado também em nossas vidas quando fazemos a sua vontade. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, Deus é glorificado. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, lemos assim, Romanos 6, 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus é a vida eterna. Aqui, ó, dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Deus é a própria vida eterna. E lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviaste. Por isso que o dom de Deus é a vida eterna, porque Deus é a vida eterna. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, Deus é glorificado, Deus é a vida eterna. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, 2 Coríntios 1, 18, lemos assim: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não foi sim e não. Tá vendo? Deus é fiel. Deus é fiel. Podemos saber que Deus é fiel em tudo que Ele promete, em tudo que Ele faz para as nossas vidas. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, Deus é glorificado, Deus é a vida eterna, Deus é fiel. Ainda é na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo de número 8, lemos assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus é poderoso. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 20. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso de número 20. Lemos assim: ora, o medianeiro não é o de um só, mas Deus é um. Deus é um. Deus é um, há um só Deus. Deus é um. Deus é verdadeiro.
Deus é espírito, Deus é glorificado, Deus é a vida eterna, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é um. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 5. Lemos assim: porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve em pretexto de avareza. Deus é testemunha. Deus é testemunha de tudo que nós fazemos. Ele vê tudo. Portanto, Deus é testemunha. Deus é verdadeiro. Deus é espírito. Deus é glorificado. Deus é a vida eterna. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus é um. Deus é testemunha. E Ele é a fiel e verdadeira testemunha. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 29, Hebreus 12, 29. Lemos assim nessa carta. Hebreus, capítulo 12, capítulo 10, verso 29. Está escrito no capítulo 10, versículo de número 29. Diz que Deus é um fogo consumidor, Hebreus 12, 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso Deus é um fogo consumidor. Deus é fogo que consome o pecado, que elimina todo o pecado. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, Deus é glorificado, Deus é a vida eterna. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é um, Deus é testemunha, Deus é fogo consumidor. Vamos à primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. Vamos encontrar mais 3 definições de Deus aqui. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. 1 João, capítulo 4, versículo de número 8. 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E 1 João 5, verso 9, lemos assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque Deus é maior do que todos, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. O testemunho de Deus é maior, Deus é maior do que todos. Portanto, 12 definições de Deus, do que Deus é. Deus é verdadeiro, Deus é espírito, Deus é glorificado, Deus é a vida eterna, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é um, Deus é testemunha, Deus é fogo consumidor, Deus é luz, Deus é amor, Deus é maior. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 252 pastas com mais de 7.550 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.